Tito capítulo 3, versículo 8. Quero falar um pouco aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Tito 3, 8, que ele diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. Então, primeira coisa, ele diz: fiel é a palavra. Que palavra? A palavra de Deus, a Escritura, ela é fiel. E ele disse: olha, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmem, quero que vocês afirmem que a palavra é fiel, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Esse ponto que me chamou a atenção, eu quero falar um pouco de obras, né? Boas obras. Crê em Deus, ele diz aos que creem em Deus. Você crê em Deus? Então aplique-se às boas obras. Esse é um assunto quase não falado na igreja, porque se confundiu. E às vezes, quando não entendemos das obras que Paulo está falando aqui, e até Tiago fala na carta dele, depois nós vamos lá, cria uma confusão, porque lá em Romanos, Paulo diz que o homem, Romanos capítulo, acho que é 3 ou é 4, deixa eu ver aqui. Ele está falando, Romanos. Três, 28, ele: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então aqui existe uma confusão, né? Porque, puxa, aqui em Tito, Paulo está falando tanto de obras, está dizendo que quem crê em Deus tem que se aplicar às boas obras. Aí lá ele está dizendo que o homem é justificado é pela fé. Então, se crê aquela coisa, não precisa fazer nada, é só crer. Não precisa de obra nenhuma, não é obra, mas é só a fé, é só crer. Só que quando ele fala que o homem é justificado pela fé e não pelas obras, ele não está falando das boas obras que ele está falando daqui. Ele está falando das obras da lei. Por quê? O Evangelho, lógico, começa com Jesus. Ele que traz o Evangelho, ele começa pregando ali para o povo de Israel. Como ele mesmo disse: eu vim para Israel. E o povo de Israel tinha a lei de Moisés. Dentro da lei tinha muitos rituais, tinha muita coisa, sacrifício de animais, guarda de sábado, guarda disso, guarda daquilo. Tinha muitas festas religiosas que ali são chamadas obras da lei, que era aquela questão: o homem tinha aquelas coisas, o homem pecava, ele tinha que ir lá no sacerdote, levar um animal, sacrificar. Tinha o sábado que ele não poderia fazer nada, tinha um bocado de coisa que era apegado. Então esse povo, quando receberam o Evangelho, aqueles que creram no Evangelho, eles se converteram, mas eles continuaram com essas tradições e colocando como base de salvação. Porque você imagina a pessoa que viveu a vida inteira numa tradição, num costume, é muito difícil dela largar aquilo, porque ela, dentro, na memória dela, no entendimento dela, aquilo está funcionando desse jeito. Até estava vendo, para você ver, tem algumas tradições que as pessoas herdaram aqui em algumas regiões do país, ou algumas coisas dos antigos, das pessoas velhas, que hoje até a ciência quebrou com isso, vamos dizer, em alimentação.
Por exemplo, tem gente que lá atrás aprendeu dos mais, vamos dizer assim, dos seus antepassados mais antigos. Se você tomar leite, comer manga, vai fazer mal. E alguns alimentos assim, que associava que a pessoa ia fazer mal. E depois a ciência veio e disse: não, tem nada a ver isso aí. Você pode ficar à vontade. Se você almoçar e for tomar um banho, vai dar um piripaque em você, você vai. E não é verdade, a ciência já comprovou que isso não é verdade. Mas outro dia eu estava vendo um rapaz lá do meio da roça, ele estava falando disso. E ele falou assim: olha, era sobre alimento mesmo. Ele falou assim: olha, dizem que não faz mal nenhum, mas ele disse assim: eu fico naquele que minha mãe me ensinou. Quer dizer, ele mantém a tradição, porque dentro da mente dele, ele tem até medo de agir o contrário, porque a mente dele está cauterizada aquilo, ele aprendeu sempre aquilo. Não, se acontecer, se eu comer manga e tomar leite, eu vou passar mal. Aí ele mesmo ele vai e fica com medo, não, e se passar, e se for mesmo verdade. Mesmo a ciência dizendo que não tem nada a ver, e tudo comprovando. Então é a mesma coisa daquilo que aprendemos. Os judeus receberam a lei de Moisés, aquelas obras da lei, aqueles rituais: não faça isso, não faça aquilo. Aquilo ficou cauterizado neles. Aí Jesus veio pregando o Evangelho e veio dizer: não, vocês não precisam mais fazer isso, vocês têm que crer em Deus. Aqueles que receberam o Evangelho, eles até creram, mas eles ainda continuavam apegados. Tinha a circuncisão: não, tem que se circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então eles queriam levar aquelas obras, e eles achavam: se não fizer isso, não vai ter salvação, mesmo Jesus tendo morrido por nós. Isso aqueles que tinham crido no Evangelho. Então isso é a obra que Paulo depois teve que dizer: não, gente, espera aí, o homem é justificado pela fé, não pelas obras, que não é as boas obras referidas aqui, é as obras da lei que Paulo está dizendo, que não é necessário mais para a salvação. Agora, as boas obras, elas são necessárias. Por quê? Porque elas comprovam que nós temos fé. Elas comprovam. Se nós não formos praticantes de boas obras, e quais são as boas obras faladas aqui? As boas obras faladas aqui é aquela questão, é a prática do bem, é a prática do amor, é tanto o afastamento do pecado como a prática das boas obras. Você quer ver? Tiago chega a falar isso nas boas obras. Você vai à frente. Porque as boas obras, elas podem não salvar, mas elas fazem parte da salvação. Sem elas também, porque sem elas não tem comprovação de fé. Porque a nossa fé em Deus tem que trazer mudança dentro de nós, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, em relação aos outros. Porque qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. Se nós não tivermos obras que comprovem que nós amamos o próximo, nosso amor ao próximo seja só de palavras: irmão, eu te amo, Jesus, em Deus, em Cristo. Isso não quer dizer nada. Eu posso ficar o dia inteiro dizendo para você que eu te amo, aí você está passando fome e eu não faço nada, e eu tenho condições e não faço nada. É tudo mentira minha, eu não amo de jeito nenhum. Então as boas obras vêm bem em cima disso. Olha só o que Tiago fala, Tiago capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo, que ele está falando das obras aqui, fé e obras. Versículo 14, você conhece isso aqui, capítulo 2, versículo 14, Tiago 2,14. Ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha só, aí você volta lá em Romanos, onde nós lemos que Paulo diz: o homem é justificado pela fé, não pelas obras da lei. Então você vê que Tiago está falando de obras. Aí quando você lê isso aqui dessa forma e lê lá em Romanos,
Parece que tem uma contradição aqui, né? Parece que Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra, mas não é. Tiago está falando de um tipo de obra, Paulo está falando de outro. Paulo está falando da obra que os judeus se apegavam, que era a obra da lei. Qual que eram as obras da lei? Aqueles rituais religiosos. Não, tem que fazer isso, se não fizer, não vai para o céu. Se não fizer, não será salvo. Os judeus se convertiam ao evangelho, mas eles ficavam com aquela coisa, nas obras da lei. Não, espera aí, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente tem que se circuncidar, a gente tem que fazer, praticar isso, praticar aquilo. E tinha um bocado de obras que eles praticavam dentro da religião deles, obras religiosas. Então essas são as obras que Paulo falou. Agora a obra que Tiago fala, que ele diz que ela faz parte do pacote de salvação, porque sem elas a pessoa vai se perder. Por que vai se perder? Porque ele, ao mesmo tempo que ele diz, confessa que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas a sua maneira de andar não condiz com quem tem fé, porque quem crê em Deus verdadeiramente, crê na palavra dele, e a palavra dele nos leva a mudar nossas atitudes, nossa maneira de ser, até principalmente em relação às outras pessoas. Por exemplo, como eu já falei, os dois mandamentos principais da salvação o amor a Deus, da conversão, é amor a Deus e amor ao próximo. Se eu digo que amo o meu próximo, mas eu não me importo com a dor dele, eu não estou nem aí para ele, eu não posso dizer que amo. É confissão vazia. Eu já vi gente batendo no peito, gritando: eu sou de Deus, eu tenho o amor de Deus. As atitudes não eram que mostravam, as atitudes de quanto. Então quer dizer, o amor, ele é praticado. Jesus deu um exemplo muito claro, quando alguém perguntou para ele: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, nós chamamos o bom samaritano, né? Que ele disse: um homem estava viajando, os bandidos pegaram ele, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele quase morto. Aí passou, dois religiosos passam para ali, um praticante e outro que estava aprendendo. Tinha ali um aluno estudante e tinha um que já era sacerdote. Ele passa, olha para aquele homem e vai embora, não faz nada. Quer dizer, se dependesse deles, aquele homem ficava ali caído e ia morrer. Não tinha cuidado, eles foram embora, com certeza praticar sua religião. O outro, aí veio o samaritano, que era tido como pecador, como o cara todo errado, e chegou, quando viu aquele homem, disse: nossa, esse cidadão está desse jeito, vou cuidar dele. Aí pegou, passou remédio nas feridas, só azeite, eles colocavam vinho, azeite como remédio, passou e levou para um lugar, no hospedagem, colocou o cara lá e disse para alguém: ó, cuida desse homem, e quando eu vir eu pago toda a despesa que você tiver com ele. Aí Jesus disse: quem foi o próximo? O samaritano. Entenda bem, o samaritano, na parábola do samaritano, ele não é um exemplo, ele não é exemplo de fé, porque o samaritano era tido como um povo que não estava nem aí para Deus, adorava imagem, tudo. Ele não é exemplo de comunhão com Deus, ele é um exemplo de ser o próximo, de ser a pessoa que praticou o amor. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos cair em dois erros, e os dois são graves, que podem ficar fora do reino de Deus. O primeiro erro é o erro de: eu vou ser um bom samaritano, vou fazer boas obras, mas eu não preciso de comunhão com Deus. Tem muita gente que é isso. Eu não preciso do evangelho, eu não preciso da igreja, eu não preciso fazer nada, só preciso ser uma boa pessoa fazendo bem às pessoas. E aqui é um erro, porque está fazendo metade da obra. O outro erro, o crente atual, se não tomar cuidado, cai muito, até pelos ensinamentos, que não se preocupa muito. Eu tenho fé,
eu vou viver pela fé. Eu não estou nem aí pelo outro. Ele pode passar fome, ele pode passar necessidade. O que importa é eu estar na igreja adorando a Deus, louvando a Deus. Se eu estiver fazendo isso, orando, tá bom. Não preciso. O meu irmão está do meu lado passando fome, eu sei, passando necessidade, eu não vou fazer nada. Eu não tenho nada, eu vou orar por ele. Quer dizer, eu pratico a fé, a crença, mas não pratico as boas obras. Isso vai ser cobrado lá no final, porque isso vai mostrar que eu não creio como eu confesso. Então quer dizer, a boa obra completa, qual que é? Depois nós vamos ver, vamos chegar lá. Continuando. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Está vendo? É aquela questão, o irmão está passando necessidade. A igreja atual é bem assim, na maior parte, é bem assim. Às vezes é até muito mobilizado para dar presentes a quem não precisa. O pastor está aniversariando, aí vamos fazer, alguns lugares é assim, vamos fazer o aniversário do pastor, comprar presente e tudo. O irmão está passando necessidade, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Estou falando, eu já peguei igreja assim. Peguei igreja quando o pastor aniversariava, os obreiros arrancavam os cabelos da cabeça para dar presente para o pastor. Não porque eles queriam, mas porque eles eram induzidos a fazer isso. Aí foi a vez que eu disse assim: eu vou enfiar aniversário, ninguém precisa comprar nada. Ele não comprou, quer dizer, ele não está dando presente, ele está sendo obrigado ou coagido a dar. Então nem presente isso é. Porque quando você faz uma coisa que você se sente coagido a fazer, você não está dando. Presente é quando você dá de coração. Eu gosto tanto dessa pessoa, vou fazer isso por ela. Mas quando não, vamos dizer, eu sou o pastor daqui, aí eu estou aniversariando, aí o meu obreiro se sente obrigado a dar um presente. Ele não é obrigado, irmão. Não, mas é porque é o pastor, senão o pastor vai ficar de cara feia para mim. Pode ficar igual um trombudo, o problema é dele. Deus não chamou o pastor para ganhar presente em dia de aniversário, chamou, aliás, nós somos chamados para servir, não ser servido. Essa aqui é a verdade, acho que muitos nunca entenderam isso. Mas, voltando assim, e às vezes acontece isso na igreja atual, se mobilizam, às vezes até para dar presente a quem não precisa, às vezes até de quem não tem, mas na hora de ajudar alguém que está precisando, fecha o coração. Quer dizer, não está praticando a obra de Deus, não está praticando o amor de Deus, não está praticando nada. Às vezes até por interesse que a pessoa tem uma posição. E algum de vós disser: ide em paz, aquietais. Quer dizer, aqui, ide em paz. Eu vejo um irmão necessitado, eu posso ajudar, mas eu religiosamente, ou muito bom crente, esse vai em paz é aquela questão, né? Deus abençoe, quer dizer, eu vou orar pelo irmão, mas vou deixar ele com fome. Não vai adiantar nada, ele está passando fome, não vai adiantar nada. Aquietai e fartai-vos, e lhes não derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Quer dizer, não tem proveito nenhum. Mas eu disse esse vai em paz é como você falar assim: eu vou orar por você. Porque não adianta uma pessoa chegar com fome aqui e dizer: eu estou com fome, eu preciso comer. Eu dizer: não, eu vou te fazer uma oração por você. Eu tenho a comida, mas eu vou comer, mas eu vou te dar uma oração. E eu mesmo não vou. Aí eu tinha também que viver só de oração. Eu disse: não, você tem que fazer oração? Tem. Vamos orar. A pessoa está em dificuldade, vamos orar. Mas se a gente pode, vamos buscar um meio de suprir aquela necessidade que ela tem ali. É o que ele está dizendo aqui, e que está falando totalmente bens materiais. Eu já vi isso até sendo espiritualizado. Não, é o alimento espiritual. Aí já é um absurdo isso, que ele está falando de bens. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então quer dizer, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus. E cadê suas obras? Não tenho. A outra diz, pois eu tenho minhas obras e eu mostro minha fé pelas minhas obras. Logicamente que nós temos que tomar cuidado disso aqui para não pegar um caminho errado, porque tem gente que também só tem as obras, está buscando a Deus, só tem as obras. Nós temos que praticar ambas, praticar completo, né? Porque também as obras, às vezes até a pessoa que tem uma vida errada, ela faz. Então quer dizer, não pode ser só as obras, mas as obras têm que fazer parte como pacote da fé. Porque se eu creio em Deus, se eu creio que Deus é bom, se eu creio que Deus me salvou, se eu creio que Deus me transformou, então essa transformação tem que mostrar nas minhas atitudes, nas minhas ações. Se eu não tenho uma boas ações, o chamado boas obras, isso prova que não tem nada de mudança em mim, que não existe fé. Aí ele fala até da fé vazia, que ele diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Quer dizer, você crê que há um Deus? O demônio também crê. O demônio sabe, o demônio nem crê, ele sabe. Crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. O demônio crê que Deus existe. Todos os demônios sabem que Deus existe, só que eles não obedecem, eles só fazem o mal. Então é a mesma coisa da pessoa que diz que crê em Deus e crê, mas suas ações são contrárias ao que Deus espera dela. Está agindo igual ao demônio, está agindo igual ao demônio. Isso é o que o Tiago está dizendo. Então o que eu quero que você o que eu quero trazer para você aqui é justamente ter essa confusão do que é as obras que Paulo fala e as obras que Tiago fala. Quando lá em Romanos Tiago fala de obras da lei, que os judeus estavam colocando as obras da lei como fonte de salvação. Ele disse, não tem, a salvação é pela fé. Só que a fé te leva às boas obras, que não é as obras da lei, mas são as obras de quê? As obras, vamos usar o termo social, né? Que é do cuidado, obras feitas de amor ao próximo. Ele diz assim, deixa eu botar aqui, versículo 20: mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí ele fala de Abraão, ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então nós temos aqui também uma questão, né? Obras, as boas obras fazem parte da obediência a Deus, que ele cita Abraão oferecendo Isaque no altar. Lógico que Deus não quis, então isso é a parte da fé. Aí de bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado com justiça, que foi chamado amigo de Deus. Aí depois ele segue em frente falando de outras coisas. Mas o que eu quero dizer assim, que a nossa fé, ela é confirmada pelas nossas obras. Uma confissão de fé sem boas obras, sem uma mudança de comportamento, é fé vazia, é fé de demônio. Que o demônio crê que Deus existe e só faz o mal. Então é a mesma coisa da pessoa que diz: eu creio em Deus, e que crê em Deus mesmo, mas não muda, não tem nenhuma boa obra. Quer dizer, como se fosse está fazendo as obras do demônio. Aí ele, falando das obras, eu quero aquele vestibularzinho que Jesus falou, as boas obras.
que a ausência delas vai deixar fora do reino. Mateus 25. Porque, irmãos, hoje nós estamos aprendendo, a maioria dos cristãos estão aprendendo que não basta eu crer em Deus, já tenho uma fé em Deus viva e eu vou para o céu. E não preciso praticar nada, não tem que ser, minha fé tem que ser uma fé bem egoísta. Eu creio em Deus para ir para o céu e não importa quem está do meu lado. Quem estiver do meu lado, se estiver se acabando, eu não tenho nada a ver com isso. E essa não é a fé que Deus espera de nós. A fé que espera de nós, porque a fé tem que nos levar ao amor de Deus. O amor de Deus nos leva ao amor ao próximo. Se não existe isso, não, mas eu tenho amor pelas pessoas, eu oro por elas. De nada adianta orar se você vê alguém passando fome, como Tiago diz, e você não suprir a necessidade dela. Lógico, se você puder, né? Em casa também, que às vezes a necessidade é tão grande que você não tem como, é dentro das suas possibilidades. Também não adianta, então eu vou trabalhar agora para suprir a necessidade de todo mundo. Não é isso. Aquela pessoa que você pode ajudar e às vezes não, e a pessoa às vezes não ajuda e fica só, vou orar por ela e não faz nada. E às vezes é uma coisa tão simples, cara. É uma coisa tão simples. Eu já vi muitas coisas às vezes que era tão simples de ajudar e ninguém está nem aí. Bom, 25:31. Jesus começa a falar aqui. É o fim daquele sermão profético. Vida eterna e o castigo eterno. Nossa. Aí Jesus está falando, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando da vinda de Jesus. Ô gente, acorda, Jesus vai voltar, hein? Nós estamos aqui nos preparando para isso. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, olha só, volta de Jesus vai ser com o exército. A outra vez ele nasceu aí, o mandamento olhar estava sozinho, então fizeram o que queriam com ele. Porque ele permitiu também, porque tinha que passar por aquilo. Mas agora ele vai voltar como rei. Nós temos que entender Jesus, né? Quando Jesus veio a primeira vez, nascido de mulher, ele veio como Salvador. Jesus não vai vir mais como Salvador, não, gente. Jesus vai vir como juiz, vai vir como rei. Não é mais como Salvador. Ele ainda está como Salvador. Quem quiser salvar é o tempo, é se voltar para ele. Mas quando ele voltar, a volta dele, ele vem com decreto já. Ele vem como juiz, ele vem como rei. Aí não tem mais como, ai Senhor, me perdoa que eu não sabia. Ele teve todo o tempo. Por isso que ele está demorando a vir. Por isso, quando Jesus disse subiu os céus e ele disse que voltaria, os discípulos ficaram pensando que ele ia voltar rapidinho. Aquela igreja primitiva, ela ficou no pensamento, Jesus vai voltar daqui. Tanto é que Paulo escreve, né? Quando ele fala da vinda de Jesus, ele diz assim: aqueles que morreram ressuscitarão e vão se encontrar com Jesus. E nós, aí Paulo diz assim, nós depois nos encontraremos com ele. Porque Paulo tinha em si, aquela igreja primitiva, ela tinha em si que Jesus ia voltar, aqueles cristãos, e eles ainda estaria vivo. Aí, tanto é que depois Pedro tem que fazer uma alerta para a igreja, que a igreja começa a perder essa esperança da vinda de Jesus, porque começa a esperar ele foi embora, não voltou mais. Cadê? A gente estava esperando a volta dele. Aí é onde Pedro chega e diz assim: esperar ele, vai voltar. Vocês só tem que lembrar que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Para ele o tempo dele é outro, mas ele vai voltar, ele falou. Então quer dizer, eles começaram. Então quer dizer, aí nós estamos esse tempo todo e nós falamos, pô, de quando eu era criança eu ia falar na vida de Jesus, cadê até agora? Já faz mais de 1000 anos que ele subiu e até agora não voltou. Oh meu Deus, mas ele vai voltar. E por que ele demora? Paciência com a humanidade, para que a humanidade se converta, para que a humanidade caia em si.
e deixe os seus pecados para não ser condenado, porque na hora que ele voltar, não tem mais arrependimento. Na hora que ele voltar, vem o julgamento. Ele vai vir como rei, não como salvador. Por isso, as pessoas gostam do Jesus sempre salvador. Mas lá em Apocalipse fala na ira do Cordeiro. Quando ele voltar, vem a ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro vai destruir o pecador. Porque ele vai destruir o pecado que há no mundo. E o pecador vai estar na frente, defendendo o pecado, vai junto. Ele fala que ele vai mandar fogo sobre os ímpios. Todo mundo lembra de Jesus, só o Salvador. Mas virá o Jesus irado. Virá o Jesus reinar. Virá o Jesus juiz. Que é isso, essa mensagem que a igreja não quer. A igreja atual. A igreja quer só o Jesus que, não, está tudo bem, eu estou pecando, mas Jesus me ama. Só que toma cuidado. Então, continuando aqui, o Filho do Homem vinha em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Imagina só, quando Jesus veio aqui a primeira vez, fizeram o que quiseram com ele. Ele não abriu a boca. Injuriaram, fizeram, ofenderam. Ele não abriu a boca, não revidou. Ele não mostrou autoridade. Vai mostrar autoridade de curar, de libertar, mas não mostrou autoridade contra os erros das pessoas. Porque ele estava para salvar. Ele estava como salvador para um bando de perdidos. E até hoje ele está como salvador. Mas no dia que ele voltar, ele vai voltar para reinar. E reinar do jeito dele, com a lei dele. Com a lei de Deus. E quem não se sujeitar, a coisa não vai ser boa. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Irmão, nós estamos vivendo aquela época, no momento da parábola do joio e do trigo. Hoje o trigo e o joio está misturado, até para ver se o joio muda. Está misturado. A igreja não pode, a igreja não pode dizer, não, você tem falhas, você não vai congregar. Não, porque aqui está para salvar quem está perdido. Mas no dia que Jesus vir, ele vai separar quem está correto e quem está errado. Porque não vem mais para salvar, vem para decidir. Vem para decidir. E por isso nós devemos todos os dias nos levantar com isso na nossa mente. Eu preciso viver meu dia segundo a palavra de Deus, que Jesus pode voltar hoje. E ele tem que me encontrar na palavra dele, porque fora da palavra dele eu estou perdido. Então ele diz: e apartará os bodes as ovelhas. Está tudo junto hoje. Cada bodão na igreja de Cristo, nós temos que cuidar que não seja nós esse bodão. Temos que cuidar, irmão. Você tem que cuidar, a gente está achando que é ovelha, de repente é um bodão. Eu estou aqui no altar pregando para você, me sentindo ovelha, de repente eu posso ser um bodão. Não é você que tem que me examinar, não, você tem que examinar você. É eu que tenho que me examinar. Se eu estou sendo ovelha ou um bode. Um bodão aí, né? Já que é barbão, que barbichão que os bodes têm. Tem que tomar cuidado, é verdade. Não, porque por enquanto está misturado mesmo. Está misturado. Tem tanto bodão aí dizendo eu sou ovelha. Vivendo a vida como quer, os conceitos do mundo, defendendo os conceitos do mundo, aplicando. Se você chegar e dizer, camarada, está errado. Não, o que é isso? Ele é assim, todo mundo faz assim. O que tem a ver? O que tem a ver? Cuidado. O bode não vai estar do lado junto com a ovelha, não. Vai estar junto enquanto Jesus não voltar. Quando ele voltar, ele vem decidir. Ele vai reunir
todas as nações. Imagina que grande reunião vai ser esse dia. Todo mundo, mesmo quem negou Jesus, perseguidores da igreja, todo mundo vai estar diante dele. Ele vai dizer: o bode, fica de um lado, ovelha de outro. Bode, fica à esquerda, ovelha, fica à direita. Aí diz assim: e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Gente, aqui o Brasil está confuso, é até doido ler isso aqui. Vai ter gente querendo pegar por outra linha. Agora eu lembrei. Mas irmãos, ninguém está falando nada disso. Isso aqui, até porque aqui direita e esquerda, não é que Jesus vai escolher um lado direito, um lado esquerdo. Aqui é usada a palavra direita e esquerda, porque geralmente no natural, o lado direito de uma pessoa é o lado mais forte, que tem mais habilidade, a não ser que a pessoa tem gente que tem habilidade mais com a esquerda, a mão esquerda, né? Mas geralmente no normal mesmo, a mão direita é a que mais usamos, a que mais temos mais habilidade, não é verdade? Então, quando Deus usa a direita de Deus, a esquerda, ele não está falando, não é uma coisa assim, um lado, não. Ele está falando uma alegoria, a força, a habilidade. Então é como se ele dissesse: a direita é a minha habilidade, é a minha força. Deus tem força de direita, de esquerda, Deus tem força para tudo. Então é esse ponto que ele usa. É porque Deus usa muito uma linguagem para nós compreendermos, uma linguagem alegórica, para a gente compreender as coisas dele através das coisas aqui do mundo. É esse negócio, ele está falando de poder. Mas voltando aqui, então vai colocar, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o rei que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só que bom, né? Já imaginou? Você está lá à direita de Deus, está no grupo dos de direita, no grupo da direita de Deus. Não vem com esse negócio. Eu usei uma palavra aqui, meu Deus, não confunda aqui. Eu acho que esse me confundo. Estou falando dessa brigaiada boba dos homens, não. É a direita de Deus. Vinde benditos os meus pais. Assim: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Olha só, o que é as obras aqui, as boas obras? Vamos usar a linguagem que nós usamos hoje? São obras sociais, né? Mas Deus não tem esse negócio de obra social, foi os homens que criaram com esse negócio de socialismo, essas coisas. Não, são obras de amor ao próximo. É amor ao próximo, é uma prática da bondade, do bem. São obras que, se faltarem, vai complicar. Então, o que eu quero que você entenda é porque nós aprendemos muito, até lá de Romanos, como nós lemos lá 3:28, né? As obras, a salvação é pela fé, não pelas obras. Mas volta a dizer: não confunda as boas obras com as obras que Paulo está falando lá. Lá Paulo está falando das obras da lei, que eram aquelas obras religiosas que o grupo do povo de Israel praticava e achava que se fizesse aquilo ia para o céu. Eu vou matar um boi e oferecer a Deus, isso vai me deixar entrar no céu, ou vai me deixar de bem com Deus. Ele não tem nenhuma outra noção de entrar no céu, a noção de bem de estar com Deus. E aqui está falando das obras que Jesus vai cobrar de nós, porque essas obras faz parte da vida daqueles que creem. Ele diz: quem crê em Deus, ande, pratique as boas obras. Isso é proveitoso para os homens, porque elas vão ser cobradas por Jesus. Elas vão ser cobradas, porque ele diz assim: se você crê em mim, se você tem uma certeza na salvação em mim, então você tem que fazer o que me agrada. É justamente isso.
Não é que você, a partir de hoje eu vou sair dando cesta básica para as pessoas, vou sair ajudando as pessoas, porque isso vai me trazer salvação. Se você desprezar a obra da cruz do Calvário, você pode fazer tudo isso e se perder. Agora também, se você dizer, não, eu creio que eu estou salvo porque Jesus morreu por mim, mas eu não vou fazer nenhuma boa obra, vou andar de uma maneira egoísta, pensando só em mim, ver as pessoas sofrendo, está nem aí com o sofrimento alheio. Jesus vai dizer, você não crê em mim, você não pode dizer que tem fé em mim, sua fé é morta. Por quê? Porque falta você praticar, se tornar, porque a fé em Deus, ela nos faz nos tornar naquilo que Deus quer que nós sejamos. Se eu digo eu tenho fé em Deus, mas eu não luto para me tornar o que Ele quer que eu seja, eu estou igual ao demônio, que crê que Deus existe, mas que faz tudo errado. Eu estou me assemelhando ao... Porque a tua fé em Deus, agora a Bíblia sempre nos leva um versículo a outro. O que é que a Bíblia nos ensina? Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Paulo escreveu isso. Se não me engano está lá em Coríntios. Sedes imitadores de Deus como filhos. Se eu não estiver enganado, né? Agora eu não lembro bem, mas está numa das cartas de Paulo. Seres imitadores de Deus como filhos amados. Então quer dizer, a nossa fé em Deus nos leva a imitar a Deus. Deus não é egoísta, não pensa só em si. Deus é bondoso. Então automaticamente, quando a gente crê em Deus, tem uma fé viva em Deus, tem uma fé que fomos salvos por Jesus, pelo que Ele fez por nós. Então nós não somos salvos, porque primeiro Jesus me salvou de quê? Jesus me salvou da minha velha maneira de ser. Jesus me salvou do meu pecado. É a primeira coisa que nós temos que entender, que a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, porque é o pecado que me manda para o inferno, é o pecado que me afasta de Deus. Se Ele me salva do meu pecado, então Ele me salva do fogo do inferno, Ele me salva de tudo. Porque nenhum ser humano foi feito para ir para o inferno. Nenhuma pessoa foi criada para ir para o inferno. O que é que lança ela no inferno? Seus pecados. Se ela estiver livre do pecado, então, e é o pecado que nos torna egoístas, é o pecado que nos torna pessoas frias, que não se preocupa com ninguém, só se preocupa consigo mesmo, que vê o outro sofrendo e não, está tudo bem, eu estou bem, que se dane ele. É o pecado que faz isso. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou uma coisa boa, porque Ele criou o homem imagem e semelhança dele. Aí o homem pecou, perdeu essa imagem e semelhança, se tornou semelhante ao diabo, rebelde a Deus. Porque quando Ele diz criamos o homem nossa imagem e semelhança, logicamente que Ele não está falando isso fisicamente, porque fisicamente aí Deus seria igual a um ser humano, e Deus não é. Deus é espírito. Continuando aqui, e porais as ovelhas à sua direita, melhor, estava luz de justiça, adoeci visitar, tive na prisão e fosse ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer dizer, quando você fez a alguém que estava necessitado. E aqui tem uma coisa interessante: eles, algum desses meus irmãos. Quem é irmão de Jesus? Ele diz: quem é minha mãe e meu irmão? Aquele que tem a palavra do meu Pai e obedece. Às vezes tem gente que se preocupa muito com o cara lá fora e muito pouco com o irmão que está do lado, o irmão em Cristo. E essa palavra nos leva a isso, aí nos leva à prática do amor. Tem gente até
que apoia até a perseguição a alguns irmãos, por amor a pecador, infelizmente. E ele disse: os pequeninos. Porque os pequeninos aqui, ele fala: meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Aqueles que têm a palavra de Deus e guardam. Quando você faz algo por alguém que está necessitado, que é de Deus, pode ter certeza, você está se preparando, está praticando sua verdadeira fé. Sua verdadeira fé. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você está vendo que o inferno não foi preparado para o homem, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Meu irmão, nem o ser humano, ele foi criado para ir para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O que leva o homem para o inferno são os seus pecados, a sua distância de Deus. Por isso que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, porque é o nosso pecado que nos atira no inferno. Aí diz: aí ele fala: porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade eu digo, que quando um destes pequeninos não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Por isso que Paulo, agora me vem à memória uma palavra que Paulo disse. Paulo foi preso e a igreja o abandonou. A igreja deixou ele, ninguém foi lá visitá-lo, ninguém foi lá assistir no dia do julgamento, ninguém deu a menor atenção a Paulo. E Paulo, ele fala isso, essa reclamação, que ele ficou sozinho. Ele diz: mas Deus não me desamparou, Deus estava comigo, me livrou da boca do leão. E Paulo chega assim, fala que Deus não leva em conta o que os irmãos fizeram ou deixaram de fazer por ele. Quer dizer, era para a igreja estar junto, era para a igreja estar apoiando ele, porque ele estava preso pelo Evangelho, ele era de Deus. Mas a verdade é isso. Às vezes é aquela questão: ele que se dane para lá. E no dia que se confirmar a perseguição aqui no Brasil contra a igreja, e essa coisa está iminente, muitos cristãos vão virar as costas para os outros. Alguns vão ficar até do lado dos perseguidores, infelizmente, e vão virar. Só que é meio perigoso, porque naquele dia, quando estiver diante de Jesus, Jesus só estava lá preso, você não visitou. Eu tive fome, você não fez. Então você está vendo que aqui as boas obras, é a prática do bem ao próximo, do amor ao próximo, através de se importar com a necessidade do outro. Não é que você tem agora: pastor, então agora eu vou trabalhar só para dar esmola, trabalhar só para ajudar as pessoas. Não é isso. Mas às vezes é aquele momento que nós encontramos alguém, sabemos, às vezes até o irmão está necessitado, e a gente fechamos o coração e diz: meu Deus, o irmão está passando a luta, eu vou orar pelo irmão. Mas não foi lá dizer: o irmão está precisando de alguma coisa. Nós temos que tomar cuidado, porque esse vestibularzinho aqui vai completar, porque nós temos que entender. Tiago, ele falou uma coisa interessante. Vamos voltar lá em Tiago de novo, que eu ia ler lá e deixei. Quando ele fala da fé e as obras, ele fala de religião. O que é religião? A palavra, hoje quando se fala religião, no meio evangélico, até que nós aprendemos que religião é fazer parte de um grupo que dizemos religioso.
Mas a palavra religião, do latim, ela vem de religare. Religar quer dizer ligar algo que estava desligado. Ligar algo. Por exemplo, vamos usar hoje a energia elétrica como exemplo. Você tem uma tomada ali, aí tem um fio aqui, ele partiu, ele está desligado. Aí você chega e faz a ligação dele de novo, você religou. Então a palavra religião, vindo da língua latim, quer dizer, religar, que quer dizer religar, unir novamente. Unir a quê? A Deus. Nós pegamos uma aversão à palavra religião, até falamos, não tenho religião, eu tenho Jesus, não é assim que nós aprendemos? Mas por que nós temos? Porque nós usamos essa palavra religião de uma maneira errada. Porque essa religião, na verdade, tem que ser religião religado a Deus. É o mesmo que o homem voltando para Deus. Quem nos leva à verdadeira? É porque existe a falsa religião, segundo a Bíblia. Não está isso escrito, pastor? Você está inventando moda? Não. Tiago, vou pegar o 26, que nós vamos entender aqui. Não é isso aqui, não. Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu me encontrar aqui. Isso aqui é Tiago 1. Isso mesmo. 1,26. Tiago 1,26. Ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então você vê que ele coloca aqui a religião como uma coisa positiva, que nós hoje criticamos tanto, né? Por quê? Porque a palavra religião para nós reflete um bocado de segmentos aí que nós chamamos religiosos. Mas diz assim, versículo 27: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, religião, religar, se unir a Deus. Jesus fez o que conosco? Jesus nos religou a Deus. O pecado, o homem foi feito, quando Deus criou o homem estava ligado a Deus. Estava ligadinho, né? Agora eu lembrei de um ministério que falou assim, tá ligado? Então veja bem, o homem estava ligado a Deus, em comunhão, recebendo o Espírito de Deus. Quando o homem pecou, ele foi desligado de Deus. Ele não tinha mais nada com Deus. Agora ele era filho do pecado, da desobediência. Mas com a morte de Cristo e a nossa fé nele, nós fomos religados a Deus. Religião. Fomos unidos a Deus novamente. Só que essa religião, esse ato de ser religado a Deus, para ele ser puro, imaculado, para ele ser verdadeiro, ele é verdadeiro de que forma? Dessa forma, é reconhecido por Deus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso? A prática do bem ao próximo, aos mais fracos, aos necessitados. Por que foi colocado aqui órfãos e viúvas? Se você ler a Bíblia, procurando essa questão de órfão e viúva, em Israel havia muito isso, porque as viúvas eram mulheres desamparadas na época. Porque as mulheres, hoje a viúva está totalmente diferente, né? Porque a mulher ganhou espaço na sociedade, de trabalhar, de lutar, de conquistar. Mas lá no passado, na época de Jesus, na época dos discípulos, a mulher era completamente dependente do marido. Porque a mulher, ela casava-se, primeiro ela nem escolhia o marido, era a família que escolhia, né? O camarada olhava para a moça e dizia: eu gostei dessa moça.
Aí falava com o pai dele: olha, pai, fala com o pai da moça lá que eu quero casar com a filha dele. Aí chegava, se reunia: ó, meu filho gostou da sua filha. Aí o cara falava: realmente, você é boa pessoa, família boa, filha, vai casar com fulano. Pronto. E ela casava, e qual que era? Ela ficava dependente completamente do marido. Tanto era que dentro de Israel havia uma lei que quando o pai morria, o chefe de família, ele morria, o filho mais velho assumia o comando da família, que era para fazer o papel do pai, para não ficar desamparada a mãe, as irmãs que estavam ali. Então quer dizer, as viúvas, quando morria o marido, perdia, ela ficava completamente desamparada. Lá se você pegar as cartas de Timóteo, você vê que lá na igreja passada, eles até acolhiam as viúvas, só que tinha até uma idade certa para acolher, por causa quando ficava viúva muito nova, às vezes ficava querendo casar, arrumar homem e dava mau testemunho. Então ele dizia: não, isso aqui não vai fazer parte da igreja não. Mas você pode pegar lá acerca das viúvas, tem bem isso, você vai entender melhor lá na carta de Timóteo. Então eles cuidavam. Mas por que eles cuidavam? Desde Israel, e a igreja também continuou, porque era desamparada. Então ser viúva representava uma pessoa necessitada, desamparada, a não ser que tivesse alguém da família cuidar. Paulo até chega a dizer: ó, quem tem viúvas em casa, Paulo até coloca a obrigação dos filhos, eu estava lendo isso é interessante, dos filhos e dos netos cuidarem das viúvas. Você tem sua avó, é viúva, não tem ninguém, está velhinha, você é neto, você tem que cuidar. Meu Deus, já imaginou os netos de hoje? Nem os filhos estão cuidando, imagina os netos, não é verdade? Imagina neto. Mas era, quem tiver viúva, então quer dizer, seja filho ou seja neto, cuide das suas viúvas. Por quê? Hoje realmente nem precisa tanto, a não ser em alguns casos, mas não precisa tanto, porque hoje a mulher, ela ganhou seu espaço, ela trabalha, às vezes é as viúvas que estão cuidando dos filhos, não os filhos delas, com o seu trabalho. Mas naquela época que a mulher e os órfãos não tinham, os órfãos até hoje realmente, dependendo da idade. Então quer dizer, quando ele diz assim, lógico que isso aqui é uma coisa bem para a época, mas vamos colocar isso de hoje, a religião pura e imaculada é visitar. Esse visitar não é fazer uma visita apenas, é procurar como a pessoa está para ajudá-la. Porque visitar é fácil, né? Visita e depois vira as costas e coitado fulano, está numa pendenga danada e larga para lá. Não. Esse visitar é cuidar deles nas suas tribulações. Então isso é a religião. Vamos tirar a palavra religião aqui. Isso é uma verdadeira vida, uma verdadeira conversão, uma verdadeira vida com Deus. É cuidar das pessoas, das suas necessidades, das suas tribulações, ajudar. Eu não vou falar aqui viúvas e órfãos, porque hoje o patamar está em outro. Mas vamos dizer, pode ser em qualquer pessoa, não só viúva, não só órfãos. Pode ser um irmão que eu vejo passando necessidade, pode ser um irmão que está passando uma dificuldade e eu posso ajudá-lo. Eu tenho que, como disse Paulo em outra palavra, fala: os ricos desse mundo sejam comunicáveis nas necessidades dos outros. É o ser comunicável. Essa pessoa está passando fome, ela precisa de uma cesta básica, então eu vou levar o alimento para ela. Lógico que existe necessidade, né? Tem gente que não está necessitado, tem gente que não quer trabalhar, não quer fazer nada na vida, isso é diferente. Nós também temos que ver muito isso, né? Porque Paulo também diz: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Em outras palavras, você não é obrigado, porque você é cristão, em sustentar uma pessoa que não quer nada com a vida. Ele que tem que despertar e trabalhar, arrumar.
Mas é aquela pessoa que realmente às vezes não tem condições de trabalhar, não tem pessoas que estão assim, às vezes um problema de uma doença, ou até mesmo uma pessoa pela idade, da dificuldade de arrumar um trabalho. O trabalho está passando uma necessidade, ou às vezes perdeu um emprego. Tem coisas que acontecem que a pessoa às vezes passa. E você vê, puxa, o fulano está numa luta, está passando até fome. Deixa eu passar fome, não estou nem aí para ele. Não, espera aí, eu tenho que ajudar, suprir a necessidade dele. Não adianta, ô irmão, você está passando fome, eu vou orar por você. Aí depois eu vou, como, me falo, deixa o barrigão, e o irmão lá passando fome. E eu, oh Deus, abençoe o irmão. Tem até aqueles que é na hora da comida, Deus, obrigado por essa comida. Deus, fulano lá está passando fome, que o Senhor mande comida para ele. Aí Deus diz, você com essa fartura, porque não supriu a necessidade dele? Eu não já te dei tanto? Tem isso também, então quer dizer. Então a religião pura é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Esse órfão e viúva, nós podemos também colocar as pessoas necessitadas. Podemos substituir. No caso aqui ele colocou órfãos e viúva, porque era um tipo de pessoa na época que realmente não tinha ajuda. Hoje as pessoas têm até ajuda, tem programas sociais, dependendo do nosso país, tem muito programa social, tem umas coisas mais que facilitam as pessoas. Nas suas tribulações. E qual é a outra parte da verdadeira religião? Isso aqui faz parte das boas obras. Guardar-se da corrupção do mundo. Essa é outra parte. Você se diz de Deus, se diz religioso, está fazendo alguma coisa dessa? Está sendo uma pessoa que atende a necessidade do necessitado? Que quando vê alguém necessitado de verdade, você tem condições de se ajuda? Tem, estou fazendo isso, pastor. Tem até gente que diz assim, não, eu faço bem às pessoas, eu dou cesta básica para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas tem a outra parte também, guardar-se da corrupção do mundo. De nada adianta se encher de boas obras e não se guardar da corrupção do mundo. Qual é a corrupção do mundo? Pecado. A maneira pecaminosa do mundo viver. Então nós temos, aqui que eu estava falando, nós temos que ver as duas coisas para as boas obras. Sermos comunicados da necessidade de alguém, das pessoas, dentro, lógico, da nossa condição. Você não vai dar o que você não tem. E verdadeira necessidade, não está dizendo. Porque se o cara está lá na vida, vendo a vida como ele bem quer, como bem entende, não quer fazer nada e quer que você sustente ele, aí cai a outra palavra. Não quer trabalhar, que também não come. Isso aí é bíblico também. Quer dizer, em outras palavras, Deus não te alcançou. Quer ver? Vamos pegar um exemplo que uma pessoa me falou em Fortaleza. Era até uma obreira da igreja, da graça, e ela era muito guerreira, aguerrida, trabalhadora, morava numa comunidade, favela, né? E ela trabalhou, lutou, comprou um barraquinho dela, com muito trabalho, trabalhava de diarista, trabalhava para um lado, para outro, e até que ela melhorou, que ela foi estudar, fazer curso para saúde, espero que Deus tenha abençoado, que até melhorar, que ela era muito aguerrida. E ela tinha uma vizinha, e a vizinha dela também tinha um barraco, e vendeu um barraco dela para usar drogas. Aí todo dia ia na casa dessa obreira pedir comida e dizia para ela assim, você tem que me dar comida porque você é crente, você não pode dizer não. E aí eu perguntei, pastor, eu sou obrigado mesmo? Eu falei, não, se a outra não quer nada com a vida, você não é obrigado a sustentar. Se ela está lutando, buscando, e mesmo assim não está conseguindo, está passando necessidade, então você, como pessoa, Deus tem que ajudar. Agora, se ela não quer nada com a vida, fica o dia inteiro usando drogas, e depois você quer te obrigar a sustentá-la, não, Deus não te chamou para isso. Deus não chamou ninguém para isso. Porque qual que é o mandamento de Deus para o homem? Viva do suor do seu rosto. Você não é obrigado a sustentar quem não quer nada com a vida. Deus não obriga. Agora, se a pessoa está passando, é uma dificuldade que ela está enfrentando, uma tribulação, alguma coisa que aconteceu de ruim e ela está necessitada, e eu vejo ela necessitada e fecho o coração,
Então eu não posso dizer que eu sou religioso, que eu sou de Deus, que eu me converti ao Evangelho, que eu creio em Deus, que eu tenho uma fé viva em Deus. Minha fé é morta. Também sou uma pessoa muito dedicada a fazer o bem, mas não me guardo da corrupção do mundo. Ando no pecadão, não está adiantando nada. Você pode também quando Jesus voltar. Então essa é a verdadeira religião pura e imaculada. Religião, volto a dizer, vem da palavra religar, que quer dizer unir, ligar de volta, religar a Deus. Se você foi religado a Deus, então seja uma pessoa de boas obras e seja uma pessoa que se guarda da corrupção do mundo. Só ter as boas obras não vai adiantar. Também só estar se guardando da corrupção do mundo, mas não ter boas obras também não vai adiantar. Porque naquele dia Jesus vai perguntar: e aí? O teu irmão estava passando necessidade, dificuldades, e aí? Você viu? Olhou e disse: vou orar pelo irmão, e deixou ele com fome e se fartou. Você não, sua fé em mim é morta. Suas obras não condizem com a fé que você confessa. Também a mesma coisa é o outro que está só não, porque olha Deus, eu fiz boas obras, eu cuidei, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus diz: mas e aí? Você se guardou da corrupção do mundo? Você se afastou do mundo corrompido, pecaminoso? Sabe, tem as coisinhas, a carne é fraca. Tá bom, tá. Ô bode, vai para a esquerda. O inferno está lá preparado para o diabo e para seus demônios, para seus anjos. Mas você vai junto também. Então nós temos que viver essa verdadeira religião pura e imaculada. E ela não é tão complicada quando nós entendemos. Amém, Jesus? Bom, gente, essas são as boas obras que nós devemos andar. Afastar da corrupção do mundo e sermos comunicáveis na necessidade daquele que precisa. Logicamente, tudo isso dentro da tua condição. Não adianta você querer fazer pelos outros o que você não está conseguindo fazer nem por você. Amém, Jesus? Fica essa palavra.